vai tratar do tema. Eu acho que o tema de hoje é que a gente precisa abrir o coração para poder absorver. E eu digo principalmente esse tema porque na experiência da gente, né, insolubilidade do casamento, né? Às vezes, acho que muitos daqui podem já ter estado numa segunda união, talvez até alguma terceira, né? Então, os relacionamentos, eles são, acredito eu, o principal desafio do mundo de provas e expiações, né? Porque no mundo primitivo, quando os espíritos recém-criados por Deus são colocados, quais são os desafios? Fugir dos tigres, né? Se proteger do clima, arrumar comida. Difícil? Mundos primitivos, o objetivo dos mundos primitivos é desenvolver as inteligências. Porque a gente não corre mais que qualquer bicho para mais que a gente. E as galinhas difíceis de pegar. Né? Nós temos uma pele fraquinha. Qualquer bicho que tem unha, então nós desenvolvemos a inteligência a tal ponto que nós nos tornamos os mais perigosos animais da natureza, né? Produz até o desequilíbrio dela. Então, no mundo de provas e expiações, a nossa maior desafio está nos nossos relacionamentos. Amar, aprender a amar. Amar no relacionamento lá no trabalho, como vizinho, na casa espírita. Mas na casa espírita, não se resolve assim, mas na casa espírita, se eu não posso fazer mal, eu falo, vou procurar uma casa melhor. E a gente pega e vai. Né? E anda em umas 15 casas, 20 casas espíritas na vida. Mas o casamento, ele é algo mais definitivo. Mais totalmente definitivo, o texto vai trazer, mas é dentro da família que a gente forma que estão os maiores desafios, o lugar onde a gente encontra as oportunidades de reconciliação e de crescimento. Então, vamos ao texto. Foi só para preparar, porque o tema é tenso. Então, é o capítulo 22. Não separe o que Deus juntou. Insolubilidade do casamento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa como? Sendo uma passagem do Evangelho. Né? Kardec separou aqueles que ele achou mais importante para a gente poder refletir à luz do Espiritismo. E caiu esse. Né? Está onde? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. E começa assim: os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, sempre, dizendo: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e
não farão mais os dois, senão uma só carne? Então ele está citando o quê? Está citando Gênesis. Né? E isso aqui tem toda uma explicação. Porque os fariseus acusavam Jesus de estar deturpando ou querer diminuir a lei de Moisés. E eles citavam, aqui no caso ele está citando a Torá, né? Está citando o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o primeiro, na verdade, o Gênesis. Ele está confirmando. Porque na tradição judaica, esses livros são atribuídos a Moisés. Então ele, para começar, ele cita Moisés. Eles estão tentando pegar ele, né? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Acontece que a gente precisa ver o contexto disso, né? Não são todas as passagens evangélicas que a gente tem o contexto, mas no próprio Evangelho às vezes tem uma coisinha antes, mas a gente tem algumas obras, como por exemplo Boa Nova, que contextualiza muitas dessas passagens. Mas por que, pois, disseram-lhe Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ou seja, Jesus citou Gênesis e eles querem pegar ele e falam, então por que Moisés disse que se desse uma carta de separação à mulher? Te peguei agora, hein? Né? Ele lhes respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a um outro, e aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Né? Mateus capítulo 19. Então, qual que é o contexto disso? Jesus estava pregando contra uma prática que os homens estavam comumente realizando, que era se cansavam das suas esposas, na cultura judaica extremamente machista naquele momento, não sei se até hoje, mas naquela época muito machista. O homem se cansava da sua esposa, às vezes estava de olho em outra, e eles estavam de acordo com a lei, que a lei permitia, que a lei, algumas culturas são assim, né? A lei religiosa, ela é mesclada com a lei civil, penal, né? Aqui no Brasil, gente, eu fiquei chocado recentemente, que eu descobri que foi na década de 60 que a igreja se separou do Estado. Eu falei, nossa, eu tive a impressão que era lá uns 300 anos, né? Não. Recente, não. Então nós também, e até hoje nós temos influência da igreja em decisões, né? Até hoje a gente tem, devido ao pouco tempo que se separou Estado e igreja. Então, aproveitando-se dessa lei mosaica, os homens, eu estou dentro da lei, eles faziam uma cartinha, devolvia a esposa de 50 e trocava por uma de 25. Né? Dentro da lei. E Jesus estava denunciando isso. E os fariseus aproveitaram, mas ele está falando um trem.
Aproveitando isso, eles fizeram esse pega com ele. Mas Moisés não fala que pode? E ele explica, por causa da dureza do vosso coração. Porque o que acontecia na época de Moisés? O homem se cansava da sua esposa, ainda não tinha as leis determinadas, né? Eles ficaram 400 anos lá no Egito, influenciado pela cultura politeísta, muito misturado, e o negócio não estava organizado ainda. Eles simplesmente pegavam a esposa e abandonavam, e ela ficava ali. E abandonar, talvez até matar. Então Moisés, para regular isso, o que ele fez? Você não quer mais a sua esposa? Faça uma carta lá com os motivos e devolva aos pais. Porque o que acontecia? Ela ficava amparada, né? Fez isso para que ela pudesse ficar pelo menos amparada. Mas Jesus estava denunciando isso. E disse que Moisés fez tal coisa por causa da dureza do coração. Mas Jesus, ele estava pregando um Deus de amor, pregando o reino de Deus, o reino dos céus, onde esse tipo de coisa não tem lugar. Toda a lei e os profetas, o que é toda a lei? Os 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco, ali é os livros da lei. Toda a lei. Quais são os livros da lei mesmo? Assim? Levítico e Deuteronômio. Tudo que está escrito ali, e os profetas, os ensinamentos, está resumido em qual mandamento que Jesus deu que é semelhante a esse? Valendo 500 bons horas para entrar na... O que é? Em que se resume toda a lei dos profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Exatamente. Então, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, você não mata, você não rouba, você não fala mal. Só que Moisés usava uma linguagem o quê? Proibitiva, como se fosse para criança, né? Não sabe não, não vai para a rua não, é tudo não. Não pode isso. Não. Quando nós evoluímos na civilização, Jesus já fez o quê? De uma forma propositiva. Amarás. Então esse é o contexto. Agora, o que o texto, né, a reflexão dos Espíritos traz para a gente? Ele começa dizendo, e a gente já falou um pouco disso, que o casamento, a cerimônia, a forma como se faz, ela é mutável, de acordo com a cultura e a época. Mesmo dentro do cristianismo, mesmo aqui em Uberlândia, você vai no casamento é de um jeito, vai no outro é do outro jeito, casamento espírita é de um jeito, casamento, né? É do outro jeito. Mas as leis divinas, elas são imutáveis. A regulação que os homens fazem, cultural e tal, elas mudam, estão mudando com o tempo. Mas as leis divinas são imutáveis. Então, como base, né? Vou até ler esse pedaço. Não há de imutável senão que vem de Deus. É imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união também são de ordem humana, são cerimônias, né? Esse pedaço aqui
Então, é uma lei divina que, para haver a reprodução deste planeta, é preciso a união dos sexos. Então, se a gente for enveredar por esse assunto aí, já dá muito pano pra manga, né? Porque hoje em dia, a gente sabe que a tecnologia já deu uma mudada. A gente está falando aqui, Kardec está falando aqui no século XIX. Está se baseando nas escrituras e está falando no século XIX. Hoje existem formas que não precisam da união sexual para que se tenha a geração de um bebê, né? Tem até umas formas mais doidas ainda, que não está aperfeiçoadinha, mas que o povo já faz ovelha, né? Que é mais doido ainda. Também não vamos entrar nesse assunto, mas se for ver bem mesmo, o homem ainda não sabe o que acontece ali na hora que desprende a energia magnética, sexual, que pode estar ali, naquela amostra, e o princípio inteligente se une ali. No caso de uma criança, o espírito seria unido ali. Então a gente ainda está brincando de Deus, né? A gente não sabe bem o que as consequências e nem. Mas enfim, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Então ele está falando que a primeira lei da natureza, e assim, hoje em dia, com essas tecnologias e tudo, mas de uma forma geral, essa criançada que vem todo dia aí é sexual, né? É de uma forma ainda tradicional. Então vamos lá. Então, as cerimônias são diferentes, mas a forma é a mesma. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, que é essa união, há uma outra lei imutável, e essa é a mais forte. De fato, ela é imutável mesmo. A primeira, que é muito forte ainda, né, a questão da união do sexo para a procriação, fortíssima, mas nós ainda vamos observar coisa diferente. Agora tem uma aqui que é imutável mesmo. Com todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Então, o que vai ser falado aqui? Nas condições comuns do casamento, nós levamos em conta essa lei de amor? É um questionamento aqui. Será que religiosamente, culturalmente, a gente é movido em sua maior porção pela lei de amor? Se a gente for medir o que a gente tem hoje de insucesso no matrimônio, nós vamos observar que não. Né? O que pode nos levar a uma união? O que pode, assim, que a gente observa? Ideias similares, por exemplo, quando um casal tem a mesma. Não, eu falo no geral, o que tem acontecido para dar errado. Para dar errado. Divergência de ideias, Uma divergência de ideia é o casal de pessoa. Oi? Não, eu falo o que junta, mas sem ser a lei de amor. Dinheiro. Olha, ele falou dinheiro. Será que a gente pôr casa para dinheiro? Vaidade. Interesse, né? Tem. Tem amor ali. Mas. O que mais? Alguém falou vaidade, né? Vaidade de quem? Não entendi essa vaidade, não. Como que é isso?
verdade, porque geralmente assim, não pode enxergar no outro assim, como que eu vou explicar? Fica envaidecido porque o companheiro é uma pessoa de posse, Importante na sociedade. Isso. Até poderia se falar que é uma admiração também, né? Admiração também. Acho que é porque são relacionamentos mais baseados na paixão mesmo que no amor. Eu também acho. Né? Que a gente, quando tá assim, sabe que quando é novo, até filhote de jacaré é bonito, né? Assim, que zoião, né? Até filhote de jacaré. Aí a pessoa, nós estamos tudo de novo, mais lindo do mundo, não é? Tá tudo lindo, tá tudo funcionando, que é um espetáculo, tá uma beleza. E eu vou nisso. Eu acho que isso nunca vai acabar. Acaba rapidinho. Né? Mas eu fixei naquilo ali. Você fala, santa Bárbara. Nossa, essa eu vou pegar para mim. É uma coisa, isso eu vou pegar. E eu fixei foi naquilo. Fala a verdade, isso daí não é a maioria das coisas que a gente faz. Não é? Eu acho que é o que mais nos pega, né? A Margarida falou a questão da atração física. Falou? Falou. Atração física. Eu acho que é o gatilho inicial, porque se a pessoa já conhece, a partir dele tem essa atração física primeiro, talvez aquela ligação depois por outros sentimentos, isso vai levando ela a casar, né? Às vezes casa até mais rápido, não precisa Mais tudo, rápido. não. Já é o bastante, né? Mas, em vez de estar falando aqui, tá, tudo bem. Vocês ganharam os bônus hora. Agora, que isso é bom. Estou falando óbvio aqui. Depois degringola tudo. Porque se não é o amor, ixi, agora que vem uma outra questão. O que vale é o amor. Mas que amor que é esse? Como que é esse amor? Será que é o amor do Romeu e Julieta? Aquele amor. Oh, levante, meu amado, que o café está pronto. É esse? Minha querida, não precisa nem pentear o cabelo, você é linda assim mesmo. É esse que é o amor? Não é. Não é. O amor que está falando, não é esse amor da paixão, assim. É o amor, desculpa estragar ele, tá? Mas, lógico, você pode, deve ter paixão, né? É bom, isso é bom, nós somos de carne, né, gente? Mas o amor que ele está falando aqui é o amor que a gente deve ter um pelos outros. Estraguei alguma coisa? Não, mano. Por quê? O amor que está no Evangelho é um amor, o Evangelho foi escrito em grego. O amor que ele está falando é o ágape. É o amor que a gente tem que ter por todos. É um amor que Jesus falou. É o ágape. Esse outro amor, em grego, é o eros. Entendeu? O outro amor é o filia, da filantropia, da filosofia, que é uma amizade, né? uma satisfação de estar perto do outro, que não é eros e não é ágape. Aí o São Jerônimo, pedido da igreja, traduziu a Septuaginta, traduziu o Evangelho, que estava em grego, para que língua? Latim. E aí ele traduziu o ágape
Estava em grego. Para que palavra? Valendo 500 bônus hora. Todo mundo sabe. Amor. É amor. Em latim. Todo mundo sabe. Mais uma dica. Às vezes é amor, está escrito, e às vezes eles não traduzem tudo. Lá em Coríntios 13. Tem os dois. Tem amor e tem esse outro. Não? Caridade. Às vezes a gente lê Coríntios 13, dependendo da edição, fala assim, se não fosse a caridade, nada adiantaria. E outros falam, se não fosse o amor, nada adiantaria. E aí a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, quais são as virtudes da caridade? Indulgência, paciência, o que mais? Benevolência, compaixão, né? Então, quando a esposa, você está lá assistindo jogo, eu não gosto de jogo não, eu pensei logo nisso. Quando você está lá assistindo, já fala, meu amor, oi, meu amor, você pode fazer tal coisa? Claro, meu amor. Você, entendeu? Você doma os maus instintos, as más tendências. Em respeito, você respeita aquela pessoa. Você respeita aquela pessoa. Você não é capaz de falar algo a maledicência. O que é maledicência? É falar mal, né? Você é benevolente. Quando a gente quer travar um vício, gente, a gente desenvolve uma virtude. Então você fecha a tendência natural que a gente tem da maledicência e treina a benevolência. Então você está naquela oportunidade, naquele relacionamento, você está cultivando. E eu falei, levei para esse lado da conversa, porque eu acho mesmo que a gente tem ideias muito infantis sobre os relacionamentos, sabe? A gente tem ideias muito infantis, as nossas expectativas. A gente faz conversa fraterna lá no Missão e Luz, e às vezes a gente ouve umas coisas e fala, essas ideias não vai dar certo. Sabe? Várias. Porque você tem uma expectativa muito egoísta sobre o outro. E o outro tem uma expectativa egoísta sobre você também. Então, nós precisamos reformar a nossa relação com o outro. A Joana de Ângeles, aquele livro SOS Família, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei um pouco impactado. Assim. A Joana de Ângeles não analisa, né? Nem ela, nem ela. Ela falou que o casamento não é uma viagem, para usar um termo que a gente ouve bastante, um mar de rosas. Não é isso. No mundo de provas e expiações, com tanto defeito que a gente tem, e tanta coisa que a gente veio para recuperar, né? É sim um tentame na área da educação emocional e sexual. Então, com essa consciência das nossas fragilidades, aí eu acho que nós também, com o apoio que a espiritualidade nos dá, né, a gente pedindo, a gente vence. Que a nossa expectativa sobre o outro, ela passa a ser menos egoísta. Entendeu? Só para finalizar, gente, né, o horário está chegando.
quando a gente lê o Evangelho, a gente está tratando dessa cultura tão distante de nós, né? No tempo e no espaço também, porque é longe da gente. E às vezes a gente lê as coisas e não compreende, quase sempre. Eu já fiz até uma brincadeira, que eu antes de ler, antes de eu recorrer aqui, eu tento pela minha cabeça desvendar o que é o sentido daquilo lá. Quase sempre eu erro. Quase sempre eu erro. E nós, gente, nós somos a geração, nós somos a geração que recebeu o Consolador prometido por Jesus. Né? Então aqui estão todas as respostas daquilo que Jesus falou, todas mesmo, tá? Que Jesus falou e disse, agora vocês não estão entendendo, mas eu vou enviar o Consolador. E ele vai explicar todas essas coisas e muitas outras. Ele fala relembrar tudo que eu tenho vos dito, né? Exatamente. Então isso aqui, essa obra aqui, maravilhosa, ela é um compêndio de todas as publicações do Emmanuel, que é um comentarista do Evangelho. Se vocês repararem bem, o Emmanuel ele comenta o Evangelho. Quando ele não está comentando o Evangelho, ele está escrevendo sobre o Evangelho nos romances, né? Cada um mais maravilhoso que o outro. Então, essa passagem que nós lemos hoje, ela está, eu falei, né? Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9, ó, isso aqui é o comentário de Mateus, tem os outros. Olha o que ele fala. Eu acho que eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler tudo. Mas quem quiser procurar na internet, Emmanuel, coloca Emmanuel, uniões de prova, tá? Quem não tiver, Emmanuel, união de prova. Ele fala assim, ó, eu só leio pedacinho mesmo. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Entendeu? Das recuperações que a gente tem a oportunidade de fazer no matrimônio. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. Então Deus nos dá a oportunidade de receber todo mundo na família para que a gente possa cuidar e resgatar, sem precisar fazer com... Se a gente fez mal a centenas, o amor, ele apaga uma multidão de pecados. Aquele ser a gente aprende a amar e a gente resgata tudo de uma vez só. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Emmanuel está trazendo esse recado de Jesus para a gente. Tá? A gente faz prece? Não pode continuar. Ou não? Aqui vai chamar para o passo já. Então pode Já tem um passo, pode eu vir? até finalzinho. Pode mais 5 minutinhos, dá tempo. É legal esse esquema aqui. A gente deixar até essa noite. Voltar para o salão, aí se você quiser. Eu gosto disso aqui. Olha, eu vou ler o início aqui, Vou ler o início. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmoniza agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e sufocar os mais belos sonhos. Vocês estão vendo? Nós, ingenuamente, quem não conhece a doutrina espírita, ingenuamente ainda está bobinho ainda. Acha que não está no mundo de provas e expiações. Não está preparado para resgatar compromissos.
Está ali achando que veio ao mundo a passeio mesmo. Aí vê aquela moça bonita, vê aquele rapaz bonito, acha assim, achei o príncipe encantado. Não estou falando isso para desanimar os jovens. Não estou. Eu estou falando é para conscientizar que pelos seus defeitos e pelos defeitos dele, e por questões anteriores que podem estar ali, né? Provavelmente tem dificuldade. Se não tiver dificuldade entre os dois, tem dificuldade com algum filho, com algum parente. A gente sempre tem dificuldade, né, gente? Então, o nosso pensamento é o quê? Não se achar esquecido por Deus, não se achar injustiçado, muito pelo contrário, se apegar com espiritualidade sem revolta, para que eles possam nos dar clareza moral, mental, clareza emocional e mental, para que a gente conduza aquilo da melhor forma e tire o melhor proveito daquela experiência. Isso é real. Isso é real. Nós vamos conseguir. Você entende isso? Que nós vamos conseguir? Por esse caminho a gente consegue. Nossa, mas está difícil. Então reza. Pede. Faz a prece. Faz prece. Quantas? 3? 4? Tá bom? Não. Devido à nossa imperfeição, Deus está com a gente o tempo todo. No profeta Jeremias, né? Eu sei isso, gente. Não é que eu sou estudioso, não. É que eu escutava muita música do Padre Zezinho quando eu era criança e a gente decora as músicas. Para falar a verdade, o livro de Gênesis é cantado, tá? Por isso que o povo decorava. Eu vou falar outra para quem não sabe. Tem um site chamado NEC. E esse site, ele tem uns 50 tipos de Bíblia lá. Você pode clicar, escolher a Bíblia que você quer. King James, em inglês, mais chique, né? Ou você tem a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que o Haroldo recomenda. Você tem a Bíblia grega e você tem também hebraica. Então, eu peguei a Bíblia hebraica, um pedaço lá e mandei. Vou chamar um pouquinho, só vai vai dar para todo mundo. Eu já estou conversando com o Cláudio já também. E você coloca para ler um trecho do